Pode ser sem flash. Isso. Se puder sentar ali também, fica melhor. Que aí onde chegar essa live, vai chegar a pregação do Evangelho. Com isso a gente se preocupa. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 em diante. Antes de nós começarmos a leitura da palavra, eu gostaria de te entregar uma revelação. E essa revelação, ela é muito importante que todos os crentes, todos os cristãos tenham. Todos os cristãos, eles devem conhecer o que acontecerá na volta do Senhor Jesus. Todos os cristãos, eles devem estar a par do que acontecerá quando o Senhor Jesus ele voltar, quando ele vir sobre as nuvens para essa terra. O que nós vamos ler em Mateus capítulo 25 é uma revelação do Senhor Jesus sobre como será o reino dos céus. Amém? Amém. Mas antes de nós lermos Mateus 25, eu vou pedir para você ir rapidamente em Apocalipse, lá no capítulo 22. Algo fácil de encontrar, quase na última folha da sua Bíblia, caso não tenha a harpa cristã ou a chave bíblica. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. O último livro da Bíblia Sagrada. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Quem crê nas palavras do Senhor Jesus? Quem crê? O que nós vamos ler aqui agora são as palavras dele. Por favor, amada igreja, entenda. Pode ser hoje aqui o irmão João Batista pregando, poderia ser o irmão Adriano, poderia ser o irmão Arthur. Não importa quem está pregando, importa a palavra que está sendo pregada. Importa quem falou a palavra. E quem disse essas palavras foi aquele que revelou o livro de Apocalipse para o apóstolo João. Os acontecimentos dos tempos do fim para o apóstolo João, quando estava preso, exilado na ilha chamada Patmos. Amém? Ele disse assim, Apocalipse capítulo 22, versículo 12: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Com certeza todos que aqui estão conhecem a importância da salvação. E muitos já estão na igreja há 20, 30, 40 anos buscando por essa salvação. Mas você acha de concordar comigo que são muitos poucos crentes que têm o conhecimento do galardão que Jesus tem para entregar a cada um? São muitos poucos crentes que sabem que quando Jesus ele descer nessa terra, haverá uma prestação de conta. E ele terá um galardão para cada crente. E esse galardão ou será coisas boas, ou será uma disciplina. Pastor, como se chama isso? Evangelho do Reino. O evangelho que Jesus pregava, mas que hoje em dia as igrejas têm negligenciado. Porque só pregam as coisas dessa terra, desse mundo, não pregam o reino dos céus. Essa porta está aberta para preparar você para a volta de Jesus. Essa porta está aberta para formar você como um vencedor, para que quando Cristo vier, você tenha um galardão com Ele. Irmãos, a maioria dos cristãos que ouvem uma pregação como essa, pela primeira vez, começa
pregar. Nunca ouvi pregar sobre o reino dos céus. Eu quero provar para você, primeiramente, que a salvação não é você que conquista. A salvação é um presente de Deus na tua vida. Você pode se santificar 100 anos da sua vida, que com isso você não consegue comprar a salvação. Se dependesse de nós para sermos salvos, nós estaríamos condenados ao lago de fogo. A primeira coisa que um crente que recebeu a fé em Cristo, ele tem que receber, é a certeza que é o amor de Deus e o sacrifício de Cristo que salva a sua vida, que livra a sua alma do inferno. Abra sua Bíblia agora, que você sabe que Jesus vai vir com um galardão. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8. 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 Eu não me canso de pregar isso. Inclusive, eu gosto de começar pregando isso, para que o crente entenda a salvação de Deus na vida dele, para que assim o crente agora possa avançar, desenvolver a salvação que Deus lhe deu. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pastor, onde fica o livro de Efésios? No Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler? Vamos ler? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então vamos agora mastigar, vamos nos alimentar desse versículo que é poderoso, maravilhoso, extraordinário. Por quê? Pelo que sois salvos? Pelo quê? Diga, pela graça. Vamos ler de novo. Porque pela graça sois o quê? Deixa eu te falar uma coisa. A sua salvação não depende do dízimo que você dá na igreja. Deixa eu te falar uma coisa. A sua salvação não depende das suas boas obras. Deixa eu te falar uma coisa. A sua salvação não depende da campanha de 7 domingos, 12 domingos, 30 domingos que você faz numa denominação. A sua salvação depende da fé que Deus te dá no teu coração. Se você tem a fé em Cristo, é porque Deus te escolheu para te salvar. Jesus Cristo disse: não foi vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós outros. Quem quer aceitar Jesus? Não é você que aceita Ele, é Ele que te aceita. Não foi vós que escolhestes a mim, fui eu que escolhi a vós outros. Jesus Cristo disse: ninguém vem a mim se o Pai não envia. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de quem? Olha aqui para o pastor. Tempo dentro da igreja não vai te salvar. Pregações e pregações de pregadores para você não vai te salvar. Votos e campanhas não vão te salvar. Quem determina se você é salvo ou não é Deus. E deixa eu dizer para você, Ele já determinou se você é salvo ou não antes de você nascer. Antes de você nascer,
Ele já determinou se você é um predestinado, um eleito ou não. Se você vai ter um encontro com Ele nessa vida e vai acreditar no Filho dele, confessando que o Filho dele é o Salvador ou não. Pastor, o senhor está dizendo então que para mim ser salvo não depende do meu esforço, mas depende de Deus me dar a fé. É exatamente isso que eu estou lhe dizendo. Glória a Deus. Pastor, mas o senhor acabou de ler que Jesus Cristo disse que Ele vem sem demora e Ele traz um galardão. E aí você tem que entender que o galardão é uma coisa e a salvação é outra. A salvação você alcança de graça, como um presente de Deus, quando Ele te dá a fé para você confessar que Jesus é o Cristo. Porém o reino dos céus é tomado pelo quê? E só aqueles que se esforçam se apoderam dele. Então, entenda, primeiro nós estamos falando do Evangelho da graça, da salvação de Deus. Eu estava pregando sobre isso, aí o presbítero, pastor Arthur, irmão na fé nosso, que está estudando agora a Bíblia com a gente, ele falou assim para mim: pastor, eu passei 10 anos na igreja buscando a minha salvação, e agora o senhor está me dizendo que a salvação não depende do meu mérito, da minha busca, é um presente de Deus para a minha vida. Eu falei: essa é a boa notícia. O Evangelho não é boa notícia? Então receba essa boa notícia. Se você tem a fé de Cristo, é porque Deus já te salvou. Eu sei, é difícil de acreditar no que eu vou te dizer agora, mas eu peço a você, não acredite em mim, acredite na Bíblia. O que eu vou falar para você aqui agora é difícil de você crer. Hoje mesmo, numa visita que eu fiz, eu preguei para a irmã e perguntei a ela: salvação se perde ou não se perde? E ela falou assim: claro que se perde, pastor. Se não se perdesse, seria bom demais. Aí eu perguntei para ela: vem cá, evangelho quer dizer boas notícias ou más notícias? Boas notícias. Então, se eu te dou a notícia que Deus te deu a salvação, quando você pecar, você perder ela, não é uma boa notícia, porque me diz qual é o dia que você conseguiu viver nessa terra sem cometer um pecado. Agora, se eu estou pregando para você e consigo te provar na palavra que a salvação é um dom gratuito de Deus, que Deus te dá mediante a fé, e que você não consegue colocar fora, porque Ele te deu, e o dom dele é irrevogável, então é uma ótima notícia. E é isso que eu quero provar para você, para mim poder avançar na pregação de hoje. Aqui diz: porque pela graça sois o quê? Salvos, mediante o quê? E isso não vem de quem? É dom de quem? De Deus. Se você tem a fé em Jesus, você não recebeu isso de um pastor, você não deve isso a uma igreja, você não deve isso a um padre. Se você tem a fé para confessar que Jesus é o Cristo, você recebeu isso de Deus. É um dom, um presente de Deus na tua vida. E sabe o que está escrito em Romanos 11, 29? Sabe o que está escrito em Romanos 11, 29? Segura a cadeira aí para você não cair para trás. Vai lá em Romanos 11, 29. Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos capítulo 11, versículo 29. O sexto livro do Novo Testamento, depois do livro de Atos, antes do livro de 1 Coríntios. Romanos capítulo 11, versículo 29. Quem já encontrou, já lê aí para receber a revelação. Romanos capítulo 11, versículo 29. Pois os dons é chamamento de Deus. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, a salvação, eu recebo ela pela graça, mediante a fé. E essa fé não vem de mim, não é por obras.
é um dom, um presente de Deus para a minha vida. Um presente de Deus. Vem cá, seu Deus, vem cá. Um exemplo. Isso daqui, ó, é a fé em Cristo. Quem está entendendo? Um exemplo. É a fé em Cristo. Aí Deus vai lá e te dá a fé em Cristo. Vira para o povo. Vira aqui atrás. Isso. Ó, te dá a fé em Cristo. Deus te deu esse dom de confessar que Jesus é o Cristo. E olha o que Paulo está dizendo nessa epístola aos Romanos, no capítulo 11, versículo 29. Segura aí, segura, com toda a força. Paulo está dizendo: e o dom de Deus que Ele nos dá, os seus dons e a sua vocação, o seu chamado na nossa vida, isso é irrevogável. Sabe o que é ser irrevogável? Não tem volta. Ele te deu a fé em Cristo. Nunca mais, não vai ter pecado, não vai ter potestade, não vai ter demônio que vai conseguir apagar essa fé de Cristo do teu coração. Agora sabe qual é a pergunta? Dá uma olhadinha aí para a direita, dá uma olhadinha aí para a esquerda. A pergunta é: quem hoje em dia dentro da igreja tem a verdadeira fé de Cristo? Não cabe a julgar e nem a você, mas uma coisa eu digo: quem tem a verdadeira fé de Cristo, morreu por uma pessoa, a pessoa está disposta a morrer por ele também. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, vai um pouco para frente, o próximo livro da sua Bíblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. O apóstolo Paulo, quando em Damasco, a caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele. Deus naquele momento deu a ele a fé em Jesus, e ele confessou Jesus como Senhor. Ele foi salvo naquele dia. Sabe como que ele viveu a partir daquele momento? Porque Paulo, ele devastava a igreja de Cristo, ele perseguia a pregação do Evangelho, ele vivia na religião como judeu, no judaísmo, e ele não aceitava o Evangelho. Até o dia que Deus deu a ele o quê? A fé em Cristo Jesus. Até o dia que Deus fez o que com ele? Salvou ele. Então olha o que ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho. Olha o que ele está dizendo. Agora que o Evangelho me alcançou, a boa notícia, a salvação de Deus, eu estou disposto a fazer tudo por Ele. É assim que eu sei quando que um irmão, uma irmã, um pastor, um bispo, um apóstolo, um pregador, ele tem verdadeiramente a fé de Cristo ou não tem. É pelos frutos que ele produz. Pelos seus frutos conhecereis a árvore. Ou seja, você tem a fé de Cristo, os seus frutos vão dizer. E se você tem a fé de Cristo, essa fé dentro de você todo dia vai te incomodar para ser uma pessoa melhor. Essa fé dentro de você todo dia vai tentar te exortar, te disciplinar, te ensinar, formar Jesus dentro de você, para que aconteça com você o que aconteceu com Paulo. Paulo disse: não sou mais eu que vivo, é Jesus Cristo que vive por meu intermédio. Posso continuar? Cristo, na boca de Paulo, por intermédio da pregação, ele está dizendo, versículo 23: tudo faço por causa do quê? Do Evangelho, com o fim de me tornar o quê? Cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Seu Paulo, nós estamos numa corrida. Arthur, é uma corrida. E a corrida que eu poderia hoje usar de exemplo para você entender qual a sua função nessa corrida, é a corrida de bastão. Já viu como é que é a corrida de bastão? Um começa correndo com o bastão, e daqui a pouco vai e passa o quê? O bastão para o outro, e depois passa para o
até passar para o último para ver qual equipe chegou primeiro. Ou seja, não depende só de mim, não depende só dele, não depende só de você, depende de nós unidos ser o corpo de Cristo nessa terra e Ele como cabeça guiar os nossos passos. Só assim a gente vai conseguir concluir o que o Evangelho tem para a nossa vida. Não adianta nada, um corredor está se matando, sair na frente dos outros, só que quando passar o bastão para outro corredor, o outro corredor fazer corpo mole, o outro corredor ficar de braço cruzado. Não, é uma dedicação que tem que ser completa. O pastor se doa aqui para te alimentar melhor. Quando você sair daqui, se doe para dar o melhor fruto, seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde você pisar a planta dos pés, a corrida continua. Isso é pregado hoje em dia, igreja? Hoje em dia a igreja, as denominações, elas estão preocupadas como que o povo vive a sua vida fora da igreja. A maioria das denominações só estão preocupadas em fazer o culto, criar um propósito, um envelope, determinar uma oferta X, e o único trabalho do povo é trazer a oferta na próxima reunião. O que o povo faz, que é mundano fora da igreja, tanto faz, tanto fez. Isso não é igreja, isso é ensinamento de demônios. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é te preparar para a volta dele nessa terra, para o início do milênio. Quantos crentes hoje em dia sabem que Jesus vai voltar nessa terra, vai destruir o anticristo, vai ter uma batalha, ele vai destruir o anticristo, vai destruir os exércitos que seguem o anticristo e vai reinar nessa terra 1000 anos, antes do juízo final. Primeiro ressuscita os crentes, para depois dos 1000 anos ressuscitar os incrédulos. Quantos sabem disso hoje em dia dentro da igreja? Quantos pregadores pregam isso hoje em dia? Leia em casa depois Apocalipse capítulo 20, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 22. Leia Apocalipse. Não, pastor, Apocalipse, Deus o livre. Alguns dizem Apocalipse é mistério. Não, irmão. Apocalipse não é mistério, Apocalipse é revelação. O significado da palavra Apocalipse é revelação. Pode procurar no dicionário que você vai ver. Então Apocalipse não é algo para ficar oculto dentro da igreja, Apocalipse é algo para ficar revelado. A gente, se não conhecer a revelação que contém Apocalipse, nós nunca vamos conseguir ser uma igreja perfeita aos olhos do Senhor. Sempre vai faltar alguma coisa. Quem entende? Segurou mesmo o presente de Deus, ó. E a palavra de Deus diz o quê? Que esse dom é irrevogável. Então quando Satanás vem querer dizer que você está no inferno porque você pecou, não, tá bom, obrigado. Aprendeu. Quando Satanás quiser vir te acusar dizendo você vai para o inferno porque você pecou, aí você prega para Satanás dizendo assim: Satanás, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Eu sou falho e pecador, mas Cristo morreu por mim, e a misericórdia de Deus se renova a cada manhã na minha vida. Pode parecer o fim, mas a natureza da igreja é a ressurreição, e Deus vai me levantar. E Deus levanta. Não importa o quanto que você já foi na lama, você tem a vida criada dentro de você, você confessa que Jesus é o Cristo, você tem o Espírito Santo dentro de você, e Ele te renova, Ele é poderoso para te levantar. Dê vazão a Ele, dê liberdade a Ele. Paulo está dizendo: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Não sabeis vós que os corpos que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Você já viu atletas? Quem já viu atletas? Ciclistas, nadadores,
corredores de maratonas, tem também aqueles que correm em Fórmula 1, em moto, sim ou não? E você viu como que os camaradas conseguem se dominar, se aperfeiçoar, quebrar recordes, fazerem manobras incríveis? Quem viu? Sabe como que eles conseguem aquilo? Com perseverança e dedicação. Todo dia cedo o camarada se levanta e vai para um campo de futebol para treinar. Todo dia cedo o camarada se levanta e vai correr. E cada dia que corre quer correr mais rápido e mais longe do que o outro dia. Paulo está dizendo: todo atleta em tudo se domina, porém aqueles para alcançar uma coroa o quê? Corruptível. Nós, os cristãos, a igreja, porém a incorruptível. Ou seja, sabe essa corrida que nós fomos chamados para correr, vivendo o Evangelho? No final da corrida tem uma coroa, tem um galardão. E é diferente da coroa, da medalha, do troféu que um atleta normal recebe. Porque o troféu dele hoje tem valor, ano que vem outro recebe no lugar dele e perde valor. Porém a coroa que Cristo tem para nós no final da caminhada é para um desfrute eterno. É um galardão que vai durar eternamente. O que você fizer por Cristo aqui, aumenta o teu tesouro no reino dos céus. E quando Cristo voltar, Ele te honra com um galardão. E aquilo que é teu dura eternamente. Eu vivo para isso. Aprenda a viver para isso também. Quando alguém te magoar, quando alguém pisar no teu carro, quando alguém te ferir, antes de dar ouvidos à tua carne, pensa: é a minha oportunidade de poder perdoar para ser perdoado também. Quem está entendendo? Nós temos que olhar não com um olhar carnal, nós temos que olhar com um olhar espiritual. Temos que aprender com Paulo. Paulo disse: imitai-vos a mim como eu imito a Cristo. Se eu faço para Cristo, não é angústia, não é falta de recurso financeiro, não é falta de alimento que vai me desanimar, porque eu sei que o que eu faço para Ele, a recompensa é eterna. Quem entende isso? Vamos continuar. Ele diz assim, versículo 26. Ah, Senhor, tá bom, eu tenho que falar algo, posso falar? Sabe o que o Espírito Santo está falando nessa mensagem? O Espírito Santo está falando o seguinte: Deus está de olho, Deus vê tudo, e Deus ainda nos compara. Deus, Ele pega lá um camarada que compete nas Olimpíadas, ou nas Paralimpíadas, ou em maratonas, e Ele vê como aquele camarada é disciplinado, doutrinado. E aí Ele vem e visita o cristão. E aí Ele vai ver como que o cristão está vivendo a vida. E aí Ele põe na balança: poxa, aquele camarada lá é disciplinado por causa de uma coroa corruptível, por causa de algo palpável, momentâneo, passageiro. Ele quebra a sua carne, porque um atleta quebra muito a sua carne, quem sabia? Um atleta abre mão na comida, na corrida, no exercício, no sono, do dormir. É ou não é? Um atleta, ele é escravo do exercício que ele faz. Ele é escravo do esporte que ele pratica. Quem sabia? Eu não sou escravo do esporte que eu pratico, mas eu tenho que me colocar na condição de escravo de Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui hoje. Mas o Senhor Jesus, Ele é o meu amor, é o meu amigo, é o meu Pai. Sim, Ele é. Ele é o nosso pão da vida, a nossa água da vida. Ele é a nossa porção no novo céu, na nova terra. Mas eu também tenho que entender que Ele é o nosso Senhor, Ele é o Rei dos Reis. E Ele nos chamou para nós servir. O que Jesus Cristo disse? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, o que adianta eu estar aqui hoje falando no nome de Jesus, ou então adorando ao Senhor Jesus sentado na cadeira, se eu não nego a mim mesmo, se eu não sigo os passos de Jesus? Eu estou jogando
tempo fora. Eu estou abrindo mão da carreira que me está proposta, que no final dela tem um grande galardão para minha vida. Quem entende? Guarda no seu coração. Diga assim comigo: o que eu fizer está muito fraco. Diga assim: o que eu fizer pelo Senhor Jesus, pelo Evangelho, terá recompensa. Guarda isso no teu coração. Hoje em dia, posso falar? Sabe que eu falo isso? Tem uns negócios que Deus me dá para falar que dá até medo de falar. Mas eu vou falar, posso falar? Sim. Eu vou falar algo aqui, por favor, primeiro escute, depois tire as suas conclusões. Hoje em dia, a maioria dos crentes fazem coisas dentro da igreja, não é pelo Evangelho, mas é pela própria vontade do seu ventre. Hoje em dia, a gente aqui no ministério, a gente não é a favor de estipular nada, a gente não é a favor, é obrigado a dar dízimo. Obrigado a dar dízimo são as tribos de Israel da Levi. Malaquias pregava para o povo de Israel, Jesus Cristo prega para os cristãos. E Jesus nunca obrigou nenhum cristão a ser dizimista. Pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer: cada um contribua segundo está proposto no coração, não por necessidade nem por tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Mas deixa eu te falar uma coisa: em muitas igrejas o dízimo é uma obrigação. Se você não der dízimo, começa a ameaça. Aí sabe por que muitas pessoas dão dízimo? Não é por causa do Evangelho, dão dízimo por medo do devorador. Ou então dão dízimo porque as janelas do céu vão se abrir e bênçãos sem medidas vão ser derramadas sobre mim. Então você não está preocupado com o Evangelho, você está preocupado com o que você vai receber em troca. E isso não é do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Eu sofro muito por pregar isso, quem sabia? Eu passo muito aperto por pregar isso, quem sabia? Fique sabendo, eu passo muito aperto. Por quê? Porque eu não forço ninguém a dar nada na igreja. Porque Deus está provando corações e vendo quem de fato serve a Ele por amor e quem serve apenas por interesse. Paulo está dizendo: tudo faço por causa do quê? Não, do Evangelho. Tudo faço por causa do quê? Quantas vezes eu e você, eu passei 10 anos numa igreja sistemática, numa igreja cheia de heresias. Muitas vezes, durante anos, eu dizimei. Eu fiz votos até de R$1.000. A pergunta é: quantas vezes eu e você, nós fizemos o que fizemos nessas igrejas por causa do Evangelho? E quantas vezes a gente fez porque queria algo em troca? Essa é a pergunta. Porém, hoje o Senhor está nos ensinando que tudo que fizermos, devemos fazer por causa do Evangelho. Paulo vai dizer, versículo 26: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo ao quê? A escravidão. Olha aqui para o pastor. Ele precisa esmurrar o corpo dele, reduzir o corpo dele à escravidão para ser salvo? A salvação é pelas obras ou é pela graça? Mas aí é que mora o perigo. Muitos crentes entendem que a salvação é pela graça, e aí uma vez salvo querem fazer isso daqui. Então assim, Jesus já morreu por mim, agora se eu pecar ou não, se eu fizer acontecer ou não, Cristo morreu pelos meus pecados. O pastor disse que a salvação não se perde. Só que entenda, Cristo, Ele te elegeu, Ele te escolheu para você ser um atleta dele, um soldado dele. Cristo, Ele tem mais do que a salvação para você. A salvação é a bênção inicial. Cristo tem um galardão, a coroa da vida. Cristo tem um reino para você reinar com Ele eternamente após a ressurreição. Quem entende? Só que só vai conquistar. Olha o que Paulo está dizendo: esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a
a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? Reprovado, desqualificado. Ou seja, conhecer o galardão que virá à volta de Jesus não faz de você uma pessoa aprovada. Eu saber pregar sobre o reino dos céus não faz de mim uma pessoa aprovada. Só o que vai nos aprovar é o jeito que nós vamos viver, nos portar agora que a gente sabe. Porque o que Paulo fez na ignorância, o que eu fiz na ignorância, Deus não vai trazer em consideração. Mas o que eu faço agora que eu sei que eu estou numa corrida, que o Evangelho é importante, que eu devo abrir mão da minha vida, negando a mim mesmo, tomando a minha cruz e seguindo os passos de Jesus, tudo por causa do Evangelho. É isso que Deus vai levar em consideração. Agora que eu sei, eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a dar o meu braço a torcer, ou eu quero continuar vivendo a minha vidinha do jeito que eu acho certo. Eu diminuí para Jesus o quê? Parecer. Bom, vamos parar por aqui. Pastor, mas Mateus 25. Se Deus me der condição, recurso, quarta-feira que vem eu prego Mateus 25. Se não der quarta-feira que vem, na ceia, Deus sempre provê, e aí a gente vem e prega Mateus 25. Uma coisa é fato. Se você não estudasse esses textos, você nunca ia conseguir receber a revelação de Mateus 25. Porque Mateus 25 está falando da totalidade dos crentes, de todas as igrejas que há, que se reúnem pelo nome de Jesus, de todos. E Jesus, ele diz o seguinte: eu sei que dentro da minha igreja existe os crentes prudentes e os crentes nécios. Eu sei que tem aqueles que eu vou ter que recompensar e aqueles que eu vou ter que disciplinar. Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Quem tem a fé de Cristo? Deixa eu te explicar um pouco. Quem tem a fé de Cristo? Quem tem a fé para confessar que Jesus ressuscitou dos mortos? Eu te pergunto, se Jesus voltasse agora, será que ele teria algum tratamento com você? Eu digo assim, será que teria algo para ele te repreender pela vida que você leva até aqui, até hoje? Ou será que você tem aquele pensamento, não, eu ia me sentar no tribunal de Cristo e sair dali para reinar com ele? Quem é você? Não responda para mim, não é que não me interessa, me interessa que você tenha galardão, mas eu não vou te julgar. Eu só quero que você se conscientize. Jesus pode voltar a qualquer momento. E o mais importante é o que acontece depois, não o que acontece agora. O que acontece agora é passageiro. Sentir um pouquinho de fome, faltar às vezes dinheiro para pagar uma dívida, isso daí é passageiro. Só que depois do tribunal de Cristo, o que acontece é eterno. O que for resolvido naquele tribunal é para sempre. Ou você sai dali com uma herança, com um galardão, ou você sai dali com as mãos lavadas. E o que declara, pastor, se eu saio com herança ou se eu saio com as mãos abanando? É o que eu faço agora. Vamos ler esse texto? Vou te entregar essa pérola. Talvez alguém diga, não, pastor, nunca ouvi falar disso. Então vai aparecer um versículo na sua Bíblia. Vai lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Esse versículo apareceu na minha Bíblia 10 anos pregando o Evangelho e eu não conhecia ele. 10 anos pregando o Evangelho e eu não conhecia esse versículo. Esse versículo apareceu na minha Bíblia. Forte, né? 10 anos pregando a palavra e eu não conhecia esse versículo. Tem um monte de pastor por aí que é nariz empinado como se soubesse tudo. Que a gente sabe é muito pouco. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos
nós compareçamos perante o tribunal de quem? De Cristo. O tribunal de quem? De Cristo. Aí eu te pergunto, você sabia que existia um tribunal para você passar? Você sabia que após a ressurreição haverá um acerto de contas? Mas o Senhor nos revelou, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que fizeram por intermédio do quê? Sabe uma filosofia que apareceu no meio dos cristãos lá na igreja primitiva? Começaram a pregar no altar da igreja primitiva o seguinte: o que você faz na carne não importa, só importa o que você faz no espírito. Que o que você faz na carne, a carne é pó, vai morrer, tanto faz, tanto fez. Só é importante o que você faz no espírito, adorar a Deus, louvar. Quem está entendendo? Isso é heresia, isso é mentira. No tribunal de Cristo, Cristo ele vai ou te recompensar, ou te disciplinar, segundo as obras que você comete nesse corpo. Se lembra o que ele disse para o jovem rico? Ele disse: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro aonde? Ele estava dizendo para o jovem rico: se desse corpo você abrir mão dos prazeres da carne, abrir mão da avareza, honrar o próximo por amor a mim, no dia que eu voltar, eu vou te recompensar. E Cristo ainda disse: terás um tesouro nos céus. Ah, meu Deus do céu! Essas igrejas milionárias, se elas entendessem isso, elas iam pegar uma África da vida e transformar nos Estados Unidos. E investir tudo no povo pobre, sabendo que quanto mais honram o povo pobre, maior é o seu tesouro no reino dos céus. Não ajuntai para vós outros tesouros aqui na terra, aonde ladrões roubam e traças corroem. Aonde está isso dentro das igrejas hoje em dia? Aonde está isso na vida dos pregadores hoje em dia? É um querendo ser maior do que o outro, ter mais do que o outro, ser mais rico do que o outro, ter um templo mais luxuoso do que o outro. E dessa forma, como que a gente vai conseguir honrar os mais pobres? Como que a gente vai conseguir dar um bom testemunho e mostrar com um testemunho e com obras que a gente está preocupado com o tesouro lá no céu, se a gente está repleto de tesouros aqui na terra? Quem entende isso? Vamos ler de novo? Para encerrar? Vontade é continuar pregando, tá? Tem muita coisa para pregar, mas... 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de quem? De Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por intermédio do quê? Diga assim, o que eu faço por intermédio do meu corpo, da minha vida, Cristo leva em consideração. Romanos, no capítulo 7, ou 8, vai dizer assim: ou não sabeis que o Espírito Santo nos assiste em vossas fraquezas? Ou seja, quando eu tenho a fé de Cristo, mas eu pratico o pecado, o Senhor Jesus, Ele está me assistindo e entristecido com aquela atitude. E quando Ele voltar e eu ver Ele a olho nu, Ele vai ter um acerto de contas, eu vou ter um acerto de contas com Ele. Amém? Amém. Eu vou deixar um texto para você ler em casa, posso deixar? Sim. Leia 1 Coríntios capítulo 3, principalmente o versículo 13, 14 e 15. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, 14 e 15. Quer um resumo do que tem lá?
o que acontece no tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, 14 e o que mais? E 15. Sabe o que é que tem lá? O que vai acontecer no tribunal de Cristo? Você vai ler em casa, leia e releia e pense na pregação e leia, você vai receber a revelação do Senhor Jesus. Você vai ler em casa e você vai ver a palavra de Deus falando o seguinte: no tribunal, se você tiver boas obras, você vai receber uma recompensa. Se você tiver maus obras, as suas obras vão ser queimadas. E se a obra queimar, não tem recompensa, você vai sofrer um dano, todavia será salvo por intermédio do fogo. Você não vai perder a salvação, mas você vai perder o galardão e vai sofrer um dano, uma disciplina. E não é purgatório, gente. Purgatório é heresia da Igreja Católica. Isso não é purgatório, isso é uma disciplina. Entendeu? Pastor, e como é essa disciplina? Eu preguei sobre isso, foi, sem ser domingo agora, o outro domingo, está gravado no Facebook. 1 hora de pregação falando sobre a disciplina. E o lago de fogo está envolvido, tá? Entenda? Uma coisa é ser lançado no lago de fogo e ficar lá eternamente, por não ter a salvação. A outra coisa é as suas obras serem queimadas, você sofrer um dano e todavia ser salvo através do fogo, como por intermédio do fogo. Ou seja, é salvo? É, mas vai passar por fogo. Quanto tempo? Cristo determina. Quando cumprir aquele tempo, você sai do fogo e está o quê? Está salvo. Mas não tem nenhuma Aí vai acontecer o quê? Aí muitos naquele dia que saírem da disciplina vão procurar os irmãos que têm galardão e vão pedir para os irmãos que têm galardão: deixa eu morar junto contigo na mansão que Cristo te deu, nesse tabernáculo eterno, deixa eu desfrutar contigo da recompensa que Cristo te deu. Cristo fala sobre isso em Lucas capítulo 16. Inclusive ele fala dessa forma: das riquezas de origem injusta fazei amigos, para que estes, quando as riquezas de origem injusta vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. É mais ou menos assim: uma pessoa que tem dinheiro nesse mundo ajuda um cristão que é mendigo, que passa fome. Só que esse cristão, ele tem galardão no reino dos céus, porque vive para quem? Para Cristo. Quando Jesus voltar, aquela pessoa que viveu para as riquezas desse mundo perde. E aquela pessoa que não viveu para as riquezas desse mundo, viveu para Cristo, fica rico. Aí olha quem vai pedir ajuda de quem? Até os teus amigos você tem que escolher. Se você escolher amigos que têm galardão no reino dos céus, isso vai ser bom para você eternamente. Tem gente que pensa: não, depois que eu morrer eu esqueço de tudo. Não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que no tempo do milênio a gente vai se lembrar até dos amigos que a gente teve aqui na terra. Vai lembrar de tudo. Amém? Amém. Quem entendeu a pregação? Glória a Deus. É muita informação, é ou não é? Mas olha aqui, não acredite em mim, acredite na Bíblia. Não acredite em mim, acredite na palavra de Deus, no que você leu com os seus olhos. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Vamos fazer a oração final? Vamos! Coloque as mãos no coração, feche seus olhos. Poderoso Deus, amado Pai, bendito seja o nome do Senhor. Nós agradecemos, Pai, agradecemos ao Senhor pelas tuas muitas misericórdias. Agradecemos ao Senhor pelo conhecimento que o Senhor nos dá, a revelação da tua palavra. Senhor, não é preciso falar mais nada.
Um bom entendedor já recebeu a revelação que tudo o que fizer, não por querer prosperidade, riquezas, não por barganha, por interesse, mas pelo Evangelho, aquele que tudo o que fizer pelo Evangelho, esse terá o galardão, esse será qualificado, esse terá suas obras aprovadas e receberá a coroa da vida. Que quando acabar esta reunião, Senhor, que o teu povo aonde for lembre das tuas palavras e viva para o Senhor e leve o que o Senhor acha, o que o Senhor quer em consideração. Igreja, entenda, nós saímos da casa de oração, nós não saímos da presença de Deus. Nós saímos da casa de oração, mas Jesus Cristo continua dentro de nós. Você só consegue acreditar em Cristo se Cristo habita em você. Se Cristo não habita em você, não há pregação que vá te convencer. Mas se Cristo habita em você, pode ser o pregador mais humilde, você confessa que Jesus é o Cristo e você tem a presença dele em teu coração. Senhor, nós unimos a nossa fé para orar por todos os nossos irmãos que estão espalhados pelo Brasil. Oramos, Pai, por irmãos que estão cultuando conosco por intermédio do Facebook. Oramos, Pai, pelos irmãos da cidade de Santa Bárbara. Oramos pelos irmãos aqui da cidade de Belo Horizonte e que hoje não puderam chegar aqui. Que a bênção do Senhor, a tua graça e o teu poder alcance a vida deles. Oramos, Pai, por essa obra, a qual Mamon ele tem lutado contra, colocando avareza no coração de alguns, impedindo de ajudarem por amor. Oramos e pedimos ao Senhor, como o Senhor moveu até o coração de uma viúva pobre, que assim também o Senhor nos use segundo o teu querer, a tua vontade, para que venhamos a investir na pregação do Evangelho do Reino, não em heresias, não em mentiras, mas na tua verdade, como aquelas mulheres, Pai, em Lucas capítulo 8, aquelas mulheres que te seguiam e te assistencializavam. Que o Senhor também levante colunas que por causa do Evangelho e do galardão na tua vida sustentem a tua obra para a pregação do teu Evangelho. Pai, eu oro pelo teu povo aqui presente. Eu peço ao Senhor, acampa os teus anjos sobre estas vidas e os escolte, os guarde, os proteja, os livre de todo o mal. Que eles tenham força para lidar com as aflições que vêm, com os desertos, com as lutas em relacionamentos familiares. Que tenham força, Senhor, e o entendimento que uma vez que nós permitimos o Espírito Santo transformar nossa mente, então nós experimentamos qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então se cumpre o que está na tua palavra, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Diga: Senhor Jesus, me ensina a te amar sobre todas as coisas. Senhor Jesus, fala comigo na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias. Fala no meu interior. Diga: Senhor Jesus, me dá sabedoria para lidar com o meu marido, meu companheiro, meu namorado, minha esposa, minha companheira, minha namorada. Peça para Ele, diga para Ele: me dá sabedoria para lidar com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, com a minha tia, com meu filho, com a minha filha, com meu sobrinho, com a minha sobrinha. Diga: Senhor Jesus, me dá sabedoria para lidar com os meus colegas lá onde eu trabalho. Diga: Senhor Jesus, me dá
sabedoria para lidar com a tua obra. Diga: Senhor Jesus, cumpre a tua vontade na minha vida. Diga: Pai, obrigado pela salvação, obrigado pela maior bênção do Evangelho de graça, que é a vida eterna. Eu saio da sua casa de oração, mas na tua presença eu levo comigo, porque eu te amo. Amém. E dê uma linda salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Eita glória. Amém. Agora pode encerrar a live, né? Deixa eu dar um abraço. Deus abençoe todos os irmãos. O importante da live mesmo era a pregação, a oração até dentro do seu quarto.